Existe um medo primitivo gravado na base do cérebro reptiliano de cada ser humano. É um medo mais antigo que a linguagem, mais antigo que as cidades. É o medo do duplo. No folclore alemão, eles chamam de Doppelganger. A lenda diz que, se você encontrar uma cópia exata de si mesmo caminhando na rua, é um presságio de morte iminente. Por que temos esse medo? Porque a nossa identidade é a única coisa que acreditamos ser exclusiva. Quando vemos nosso reflexo fora do espelho, sentimos que nossa alma está sendo roubada. Na guerra pelo poder, esse fenômeno psicológico não é uma lenda, é uma arma nuclear. A maioria dos homens tenta vencer no mundo usando a força bruta. Eles são martelos. Eles tentam quebrar a resistência dos outros gritando mais alto, impondo suas opiniões, vestindo-se de forma extravagante para chamar atenção. Eles gastam uma energia colossal tentando convencer o mundo a aceitá-los. Isso é exaustivo. Isso é ineficiente. Isso é coisa de amador. O patriarca, o verdadeiro estrategista, opera nas sombras da psique. Ele não é um martelo, ele é um espelho. Robert Greene, na perigosa Lei 44, nos ensina: o espelho reflete a realidade, mas também é a ferramenta perfeita para a ilusão. Quando você espelha os seus inimigos, fazendo exatamente o que eles fazem, eles não conseguem entender a sua estratégia. O espelho tem um poder quádruplo. Ele seduz o narcisista, ele neutraliza o agressor, ele ensina lições cruéis sem usar palavras, ele camufla suas intenções até que seja tarde demais. Ao se tornar um reflexo do outro, você desaparece como alvo e reaparece como um fantasma na mente deles. Você controla a realidade deles porque você se tornou a realidade deles. Hoje, vamos entrar no território da psicologia dark. Você vai aprender a usar o efeito espelho para destruir resistências, criar conexões obsessivas e enlouquecer seus rivais sem nunca levantar a voz. Vamos começar pela fraqueza mais universal da humanidade, o narcisismo. Não importa o quão humilde alguém finja ser. Todo ser humano é profundamente, irrevogavelmente apaixonado por si mesmo. Nós amamos nossas opiniões, amamos nosso jeito de falar, amamos nossos valores. O mito grego de Narciso conta a história do jovem que rejeitou todos os amantes, mas se apaixonou perdidamente pelo próprio reflexo na água, morrendo afogado na tentativa de beijá-lo. Esta é a chave mestra da sedução e das alianças inquebráveis. O erro que você comete hoje é tentar impressionar as pessoas mostrando quão diferente e incrível você é. Você diz: eu discordo, eu acho que... ou olha o que eu fiz. Quando você faz isso, você cria atrito. Você cria uma competição sutil de egos. O outro lado levanta escudos. O patriarca faz o oposto. Ele usa o espelho de Narciso. Ele suprime o próprio ego temporariamente e reflete o ego do alvo. Se o seu chefe fala devagar e valoriza a cautela, você desacelera sua fala e elogia a prudência. Se o seu cliente usa termos técnicos específicos e gírias de mercado, você adota o mesmo vocabulário. Se a mulher que você deseja é apaixonada por arte, você se torna, naquele momento, um espelho que reflete a beleza da arte que ela vê. Não confunda isso com bajulação. O bajulador elogia: você é incrível. O espelho valida: eu sou como você. A validação é uma droga potente. Quando alguém encontra uma pessoa que pensa exatamente igual, que tem os mesmos valores, o cérebro desliga o sistema de defesa. A pessoa pensa: finalmente encontrei minha alma gêmea. Na verdade, ela encontrou apenas um espelho bem polido onde ela pode adorar a si mesma. Use isso para desarmar tiranos e conquistar fanáticos. Torne-se a água onde Narciso quer se afogar. Agora, vamos para o combate. O que fazer quando alguém te ataca? Quando um rival joga sujo, grita ou te acusa injustamente? O instinto animal é reagir com o oposto. Se ele ataca, você defende. Se ele grita, você pede calma ou grita mais alto. A Lei 44 sugere uma tática mais perturbadora. Faça exatamente o que eles fazem. Se o inimigo grita e é agressivo, não se encolha. Espelhe a tonalidade e a postura dele. Não para escalar a briga, mas para mostrar a ele o próprio absurdo.
Se o inimigo usa o silêncio, o famoso tratamento de gelo, para te punir, jamais mande mensagens perguntando o que aconteceu. Jamais mostre que se importa. Espelhe o silêncio. Se ele fica 3 dias sem falar, você fica 3 dias e meio. Se o inimigo espalha rumores sutis sobre você, não faça um escândalo público negando, isso só valida o rumor. Espalhe rumores sutis sobre ele. O efeito disso é paralisante. Primeiro, porque você anula a vantagem estratégica dele. Se a arma dele é o silêncio e você também usa o silêncio, a arma travou. Segundo, e mais importante, é impossível bater em um espelho sem se machucar. Quando ele tenta te atacar e encontra o próprio comportamento voltando para ele entra em confusão cognitiva. Ele não consegue ler a sua estratégia, porque a sua estratégia é a dele. Ele olha para você e vê a si mesmo. E geralmente, o agressor odeia ver a própria feiura refletida. Isso cria um bloqueio mental. Ele cessa o fogo porque percebe que está atirando em si mesmo. Você já tentou educar um adulto? É inútil. Você lida com pessoas que têm comportamentos inaceitáveis, sócios que sempre se atrasam, amigos que são egoístas, parceiros que desrespeitam seus limites. Você reclama. Você explica. Você briga. Você apela para a lógica. Você não pode fazer isso, é desrespeitoso. E nada muda. Por quê? Porque palavras são vento. As pessoas são mestres em racionalizar os próprios erros. Eu me atrasei porque o trânsito estava horrível, dizem elas, acreditando na própria desculpa. Mas quando você se atrasa, elas te julgam impiedosamente. A única forma de ensinar a dor a alguém é fazer a pessoa sentir a dor. Aqui entra o espelho moral. Pare de dar sermão. Apenas espelhe o comportamento tóxico com precisão cirúrgica. Vamos ao exemplo prático. Seu sócio marca reuniões e te deixa esperando 30 minutos sistematicamente. Não reclame mais. Na próxima reunião crítica, chegue 30 minutos atrasado. Sem avisar. Quando ele ficar furioso, vermelho de raiva, e te cobrar satisfações, não peça desculpas. Mantenha a calma absoluta e diga: eu fiz exatamente o que você faz toda semana. Achei que esse era o novo padrão da nossa cultura empresarial. Nesse momento, o chão se abre sob os pés dele. A hipocrisia dele é exposta não por argumentos, mas pela realidade. Ele sente na pele a frustração que ele causa a você. Essa lição penetra no sistema límbico, onde as palavras nunca alcançaram. Você forçou a pessoa a provar do próprio veneno. Muitas vezes, isso cura o mau comportamento instantaneamente. E se não curar, pelo menos você parou de ser a única vítima da situação e equilibrou a balança do terror. Existe um nível mais sombrio e avançado desta lei, usado por agências de inteligência e manipuladores mestres. É o espelho que deforma a realidade para criar paranoia. Quando você estuda o seu inimigo tão profundamente que consegue antecipar os passos dele e mimetizar suas ações, você pode levá-lo à loucura. Pense no efeito sombra. Se você tem um rival que é paranoico e desconfiado, e você tenta ser transparente e honesto para ganhar a confiança dele, você vai falhar. Ele vai achar que a sua honestidade é um truque. A Lei 44 diz: espelhe a paranoia dele. Plante informações vagas. Haja de forma suspeita. Dê a ele exatamente o que ele espera encontrar: conspiração. Ao confirmar os medos dele, você assume o controle da mente dele. Ele vai gastar toda a energia perseguindo fantasmas que você criou, tentando decifrar seus movimentos, enquanto você opera livremente em outra frente. Outra aplicação: se você tem um oponente que se acha o mais esperto da sala, joga o jogo dele. Concorde com as teorias dele. Espelhe a inteligência dele. Faça-o acreditar que você é um discípulo devoto. Enquanto ele está ocupado admirando o próprio intelecto refletido em você, ele baixa a guarda completamente. E é aí que você o conduz, gentilmente, segurando a mão dele, direto para o abismo. Ao espelhar as fantasias do outro, você perde a forma. Você se torna fumaça. E ninguém consegue lutar contra a fumaça. A adaptação é a chave suprema da sobrevivência. Na biologia, não vence o mais forte,
vence o mais adaptável. O maior exemplo histórico do efeito espelho é Alcibíades, o general e político grego. Ele era um camaleão humano. Em Atenas, a capital da filosofia e da oratória, ele era o mais eloquente, vestia túnicas longas e discutia ideias complexas com Sócrates. Os atenienses o adoravam. Quando foi exilado para Esparta, a cidade dos guerreiros austeros, ele mudou radicalmente. Ele cortou o cabelo, passou a comer caldo preto, a comida horrível dos soldados, tomava banhos frios e treinava mais pesado que os nativos. Os espartanos diziam: ele é um de nós, ele nasceu para ser espartano. Quando fugiu para a Pérsia, inimiga dos gregos, ele adotou o luxo, as sedas, os perfumes e a etiqueta da corte oriental, encantando os reis persas. Aonde quer que fosse, Alcibíades se tornava um nativo. Ele espelhava a cultura local tão perfeitamente que as pessoas confiavam nele instintivamente. Ele derrubava a barreira do nós contra eles. O patriarca aplica isso hoje. Se você quer poder, você não pode ser rígido. Você não pode insistir na birra adolescente de ser você mesmo em todos os lugares. Isso é arrogância. Adapte-se. Espelhe o ambiente. Se você está com banqueiros, vista-se e fale como um banqueiro. Se está com operários, fale a língua do chão de fábrica. Isso baixa as defesas imunológicas do grupo social e permite que você se infiltre, ganhe confiança e opere de dentro para fora. Existe uma aplicação tática do espelho usada em interrogatórios policiais e vendas de alto nível, o raporte instantâneo para extração de informação. Quando você quer saber o que alguém realmente pensa, mas a pessoa está fechada, use o espelhamento sutil, físico e verbal. Se a pessoa cruza as pernas, espere 10 segundos e cruze as pernas. Se ela inclina a cabeça, incline a cabeça. Se ela fala baixo, fale baixo. Repita as últimas 3 palavras que ela disse em forma de pergunta. Ela diz: estou preocupado com o projeto. Você diz: espelhando preocupado com o projeto. Ela continua: sim, porque o prazo é curto. Isso cria uma dança neural. Os neurônios espelho da pessoa disparam e dizem: estamos em sincronia. Ela se sente compreendida em um nível profundo. E quando as pessoas se sentem compreendidas, elas falam. Elas falam muito. Elas revelam segredos, medos e desejos que jamais revelariam a um estranho. O espelho predatório é a ferramenta definitiva para descobrir os pontos fracos do seu adversário sem que ele perceba que está sendo interrogado. Ele acha que está apenas tendo uma conversa agradável com alguém que o entende. Um aviso crucial, talvez o mais importante deste vídeo. O espelho é uma ferramenta, não o seu rosto. Existe um perigo real e documentado em usar a Lei 44 por muito tempo, a dissolução da identidade. De tanto imitar os outros, de tanto refletir os desejos e comportamentos alheios para agradar ou manipular, você pode esquecer quem você realmente é. Você pode se tornar uma casca vazia, um ator que não sabe mais descer do palco. O patriarca usa máscara, mas nunca deixa a máscara grudar na pele. Você deve manter um núcleo interno de aço. Uma identidade secreta, estoica e intocável que não muda, não importa quem você esteja espelhando. Mantenha o detachência, desapego emocional. Olhe para suas interações sociais como um cientista olha para um experimento, ou como um ator olha para um papel. Você entra em cena, espelha o personagem necessário para obter o resultado, e quando sai de cena, você limpa a maquiagem e volta para o seu centro. Se você perder essa distinção, você não será um mestre do poder. Será apenas um sociopata sem alma, perdido num labirinto de reflexos, sem saber qual rosto é o verdadeiro. Friedrich Nietzsche, o filósofo do poder, disse uma frase que resume a Lei 44. Quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. O efeito espelho é exatamente isso. É ter a coragem de ser o abismo para o seu inimigo. É ter a frieza de devolver ao mundo exatamente o que o mundo joga em você, sem filtro, sem amortecedor, sem piedade. Para o amigo leal, você deve ser o melhor amigo, refletindo lealdade absoluta. Para o parceiro amoroso, você deve ser o sonho, refletindo desejo. Mas para o tirano, para o desrespeitoso e para o inimigo,
Você deve ser o pesadelo. Você deve refletir a tirania dele de volta com tamanha precisão que ele quebre de terror ao ver a si mesmo. Aprenda a ser vidro polido. Deixe que os outros se vejam em você. Enquanto eles estiverem hipnotizados, apaixonados ou aterrorizados pelo próprio reflexo, você toma o controle do tabuleiro. Não seja um martelo tentando quebrar o mundo. Seja o espelho que o mundo tem medo de encarar. Inscreva-se no canal. A aula de guerra psicológica acabou. A prática começa agora.